Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Momento, né? Tema recorrente, já sabido por todos. E vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Momento de coronavírus, né? O Covid-19. E nós estamos aqui em duas plataformas nesse momento, né? Pelo Instagram ao vivo e em duas páginas do Facebook, a nossa fanpage, Gustavo Henrique Senador, e a nossa pessoal também, Gustavo Henrique Senador. Tá? Senador, todo mundo sabe, né? Já repito, por conta daquela campanha de 2014, né? Que carinhosamente as pessoas, por respeito e lembrança, nos tratam, né, como tal, né, em virtude da candidatura ao Senado. Mas e aí, gente? Como é que estão aí todos, né, passando por esse momento? É um momento de reflexão, naturalmente, um momento que, às vezes, eu até comento aqui em casa, um momento meio que surreal. Até com os amigos, com quem eu tenho falado, é um momento que a gente via nos livros de história, né? Na Idade Média, a humanidade passou, né, isso na Europa, né, ou no mundo antigo, né, na Idade Média, né, passaram por diversos momentos de saúde pública, né, chamadas pragas. Né. Tivemos aí a peste negra e tantas outras enfermidades. E eu costumo dizer, até porque isso a gente aprende com os mais velhos, que têm mais experiência, que é um ditado popular, que também acredito que todos já tenham ouvido: cada macaco no seu galho, ou seja, um macaco mais forte num galho mais forte, um macaco mais magro, mais leve numa galha mais fraca, que comporte, né, que sustente seu peso. E para que a gente possa emitir algum tipo de opinião, a gente tem que ter conhecimento, né, pelo menos uma opinião acerca de determinados temas. Né, e como esse tema recorrente é o do coronavírus, a gente procura, embora não especialista, mas a gente procura, né, ter informações. Nós temos alguns amigos, alguns parentes que residem também em outros países, amigos da área da saúde, que aí vão, de acordo com as opiniões, vão nos balizando para que a gente possa, não é, dentro desse universo, desse momento que nós estamos vivendo, a gente possa falar um pouco a respeito. Né? É sabido por todos que o coronavírus originariamente surgiu na China, né? E por coincidência, pessoal, essa província que se chama Wuhan já foi palco também na Idade Média, né, do início da peste negra, que para quem não sabe, a peste negra é em virtude de algumas manchas que surgiu no corpo das pessoas, de cor negra, e as pessoas eram separadas, né, segregadas por conta disso. E a peste negra nada mais foi do que a peste bubônica. Né? Naquele período da Inquisição, sempre teve um simbolismo gato. Né? O gato, que é um predador natural do rato, muitos gatos, né, foram praticamente dizimados, porque com os julgamentos das tidas bruxas ou bruxos, o gato era um símbolo. Então, muitos gatos foram sacrificados nesse período, diminuindo a sua população, aumentou a de ratos. Mas a peste bubônica, ela veio um pouco que importada também do Oriente, né, diante de cercos que foram feitos em cidades chinesas através dos mongóis. Houve batalhas de mongóis contra genoveses,
e ratos migravam do Oriente através das embarcações. Mesmo com os navios atracados, os ratos saíam dos navios pelas cordas, né, que ancoravam, né, ou seja, estavam lá fixas, né, desciam pelas cordas e invadiam as cidades. Tinha momentos naquela época que os ratos transitavam pelas casas como praticamente como um animal de estimação. Só que a peste bubônica, o rato é um hospedeiro, ele é transmitido pela pulga. E as pulgas, ao picar o homem, né, o ser humano, transmitiam essa doença, que depois passou a ser transmitida pelo ar, pelo contato, pelas cutículas. E muita gente morreu. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, né, na Idade Média, morreram mais de 20 milhões de europeus. É um número avassalador. E nesse momento do coronavírus, as opiniões são das mais variadas, né? Como é uma doença nova, que não tem um remédio específico ainda, porque quando você bota em fase de teste determinados medicamentos, porque quando você não tem uma arma, não é, para atacar determinado inimigo, projeta-se algo para tentar romper suas defesas e ampliar ou o nível letal, ou pelo menos para diminuir a capacidade de resistência do oponente. Fazendo uma analogia, o vírus é um inimigo, né? Nós estamos vivendo um momento de guerra, estamos tendo várias batalhas, e aí eu vou entrar já já falando um pouco a respeito disso, onde nós não temos ainda um medicamento específico para combater esse inimigo, né, esse adversário, e não temos também uma vacina que previna, que aumente e melhore as nossas defesas, para quando esse inimigo vier, né, nós tenhamos pelo menos uma resistência maior à sua ocupação. Então, surgindo o coronavírus na China, e aqui eu não quero fazer nada, não estou aqui tratando de ideologia, de comportamento, não é, político, não. Eu estou fazendo aqui uma análise, imprimindo minha opinião diante do que eu vi, senti, conversei, não é, estudei, para que eu pudesse estar aqui hoje falando um pouquinho, conversando com todo mundo, não é, tratando desse assunto. Então, o que é que acontece? Esse vírus foi praticamente disseminado lá na província de Wuhan, na China, ainda no final do ano passado. Houve uma tentativa de contenção primária sem muito alarde. Eu acho que foi aí que foi o pecado, porque quando você lida com algo desconhecido, você precisa se arregimentar, né? Se municiar para que você possa traçar estratégias. Eu acho que o inimigo sendo fraco ou forte, independentemente de uma primeira vista, você precisa tomar as devidas cautelas, porque você não deve subestimar, jamais, nenhum tipo de adversário, inimigo, evidentemente. Você que fazendo aqui uma análise meio que pedagógica. Então não houve, não é, as devidas precauções, e isso foi se alastrando. Uma corrente, né, diz que jovens saudáveis poderão ter o vírus e a doença não se manifestar, né? Outra corrente defende por conta dos dados, né, já concretos, que é a doença, né, esse vírus, ele debilita mais, podendo levar ao óbito pessoas com baixa imunidade, em decorrência da idade, em decorrência de algumas enfermidades. Nós tivemos um caso aqui recente, de conhecimento público aqui em Teresina, foi notícia, né, inclusive em âmbito nacional,
do Marcelo Magno, né? O Marcelo foi contaminado com coronavírus e muito grave, né? Foi entubado, teve todos os sinais de que poderia, inclusive, vir a óbito, né? Isso foi público. E um jovem, né? Agora, dizer se ele estava com a sua capacidade plena, né, da imunidade plenamente saudável, é algo que só ele pode responder. Mas o certo é que nós não devemos, na minha opinião, estar aí arriscar de forma gratuita, né? Nós não podemos ser laboratório de nós mesmos. Então, assim, nós devemos ter as cautelas. Ontem, por exemplo, eu fui resolver um problema e aqui eu saio de casa só, justamente para não colocar em risco pessoas daqui da minha família, né? A gente vai no supermercado, eu tenho feito algumas visitas pontuais, de forma solidária, né? Porque tem pessoas aí que estão passando por algumas dificuldades, porque são diaristas, e dentro dessa diária precisam pôr comida diária, né, para suas famílias. Tenho resolvido algumas questões pontuais de ordem política, mas com muita cautela, com precaução, seguindo algumas recomendações. E passei ali na Avenida Raul Lopes, aqui em Teresina, e vi muito movimento no final da tarde, bem no início da noite. Muita gente caminhando, como se tivesse essa situação passando um pouco à margem, né? Me preocupou um pouco também. Não é que nós temos que ficar plenamente isolados, mas a gente também tem que ter um pouco de consciência que um dos fatores da disseminação desse vírus é justamente a aglomeração, né? O contato, né? E as gotículas que são lançadas, né? Quando nós falamos, espirramos, tossimos, né? Não necessariamente nessa ordem, né? É a mão, contato com outra pessoa, porque ao passar a mão no nariz ou passar na boca, de repente você contamina, né? Embora o vírus não sobreviva muito tempo na mão, mas pode haver tempo suficiente para você contaminar outra pessoa, até a nós mesmos, né? Então a gente precisa ter um pouco de serenidade com isso. Então vamos lá, lá na China teve, né, o início dessa disseminação, eu acho que não tiveram, né, a devida atenção. Quando vieram fechar, tomar alguma providência, foi já em fevereiro, né, de janeiro para fevereiro. Então muita gente já havia passado pela província, pela capital, né, Hubei, né, teve aquele evento, né, do translado aéreo de brasileiros, né, por parte do governo federal, trazendo famílias de lá para cá. Houve até um momento de dúvida se ia ou não ia buscar, mas houve uma ação rápida, né, inclusive a votação, e aí quando eles querem eles votam, né, rápida, toque de caixa, né, votaram a lei da quarentena, municiando, né, os poderes, né, principalmente os poderes do executivo, para tomar medidas que podem ser inclusive severas, né, para que garanta a nossa subsistência, né, nossa existência diante de uma causa dessa natureza, né, dessa magnitude. Mas vamos lá, aí os exemplos estão aí. Vários países de primeiro mundo, governados inclusive por diferenças correntes, e aqui eu já vou falar um pouquinho de esquerda e de direita, porque tem países governados, inclusive países que ainda têm monarquia, que estão acometidos, né, do coronavírus. Tivemos aí a declaração do prefeito de Milão, né,
e num primeiro momento incentivou a não, né, a reclusão, ou seja, as pessoas não cessam, né, do contato social, e aí justamente gerou, né, causou o que a Itália está passando hoje. Aí alguém pode perguntar, mas Gustavo, mas Gustavo, opa, obrigado, Eli, muito obrigado. Mas Gustavo, o que é que acontece? Parando as atividades econômicas, porque aí eu vou fazer aqui uma análise a respeito das atitudes de governadores e de muitos prefeitos, inclusive o nosso aqui da capital, né? O prefeito Firmino, o governador Wellington Dias, indo um pouco na contramão do pensamento do presidente da República. Eu acho que tem que haver, sim, para poder você analisar o território, para poder conquistar, ou então pelo menos para você planejar uma defesa, você precisa ter calma, é? Paciência, analisar os instrumentos que estão à sua disposição, ou seja, vamos aqui fazer aqui uma análise de uma guerra, né? Então, para você preparar uma defesa, uma estratégia, inclusive de um contra-ataque, você primeiro tem que ver o que é que você tem, quantos soldados, que tipo de arma que é disponibilizado, né? Os equipamentos, a munição, a capacidade de reposição. Então, são uma série de itens e uma logística para que você avance numa guerra durante algumas batalhas. Então, para você analisar o inimigo, você precisa, às vezes, recuar. Então, o que foi feito nesse momento foi, na minha visão, foi um recuo, porque você está combatendo um inimigo invisível, né? Invisível. Então você precisa ter mais informações, ver como é que se comporta esse inimigo invisível, né? E como é que ele se comporta, né? Potencializando algumas fragilidades nossas, tá? Algumas fragilidades nossas. Ele, ele passa analisa algumas fragilidades nossas, por isso que algumas pessoas que têm alguma enfermidade, né, tá aí, ou tem algum problema de saúde, diabetes, os cardiopatas, né, os hipertensos, pessoas que estão aí com imunidade baixa, vira um prato cheio, né, para o vírus, né, para o Covid-19. E tá aí os resultados nos países europeus. Então há um recuo, eu acho que as ações foram muito bem acertadas, tem que ter um recuo, ou seja, essa diminuição, né, do convívio social, né, é ruim, não é legal, principalmente para os jovens que gostam de estar na rua, saindo, batendo papo, né? Mas para qualquer pessoa é muito ruim. Tá em casa não deixa de ser uma prisão, nenhuma prisão é boa. Mas a gente precisa disso nesse primeiro momento. Eu inclusive, mandei uma mensagem para o prefeito de Teresina e para o governador, dando inclusive uma sugestão. Concordei, né, dei minha opinião, que eu concordei que nesse primeiro momento tem que ter realmente esse confinamento social, mas que num prazo de 15, 20 dias, diante dos dados apresentados, comprovados, né, fosse feita uma análise da possibilidade de uma abertura do comércio e serviços de forma escalonada. Como assim, Gustavo Henrique? A abertura do comércio e serviços de forma escalonada seria segunda, quarta e sexta, determinados segmentos, desde que respeitado, não é, as opiniões, as determinações da OMS, do Ministério da Saúde, no sentido que não haja aglomerações. As pessoas precisam também se conscientizar que elas precisam fazer sua parte, naturalmente. Elas precisam fazer sua parte.
Elas não podem estar, como eu vi, até há 3 dias atrás, quando eu estava andando aí para resolver algumas coisas de forma pontual, filas grandes nas lotéricas e as pessoas bem próximas das outras e conversando, praticamente riscando o nariz com o nariz. Então isso aqui não pode. O vírus ele precisa, ele vai morrer, ele não vai encontrar hospedeiro em ambiente aberto, ele não demora muito tempo. Agora, se ele encontrar o hospedeiro, ele se multiplica e esse hospedeiro pode ainda disseminar para outros novos hospedeiros. Então a gente precisa, para ter, não é, esse confinamento social no primeiro momento pleno, né, pleno, é chato, não é legal, mas a vida em primeiro lugar. É minha opinião. Meu pai tem 73 anos de idade, infelizmente está sozinho numa casa, né? Não dá para trazer ele para cá, para mim, porque como eu saio pontualmente, corro risco, inclusive, mesmo tomando todas as precauções. Né? Tem minha família, meu filho, né? Também. E dentro dessa situação, meu filho é um garoto muito saudável, mas ele pode vir a ser um hospedeiro. A doença não se manifestar, mas ele pode ser transmissor. Então a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado. Quem passa a ter o vírus ou quem teve o vírus manifesto, né, se consegue recuperar, segundo os informes de quem tem conhecimento, se torna imune. Mas ao se tornar imune, também não quer dizer que ele não possa transmitir. A doença não vai se manifestar, mas pode também, de repente, transmitir. Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados. E aí a abertura do comércio e serviços de forma escalonada, depois de uma análise, né? Depois desses 15, 20 dias, né, de confinamento pleno, para ver como é que está a circulação do vírus, para que nós não tenhamos um colapso, né, da economia, né? Tá aí os empregos, embora tenha algumas ações anunciadas por parte do governo federal, que é o dono do cofre, diga-se de passagem, é o dono do cofre. Eu acho que não é um momento de se pensar em inflação, em contingenciamento disso ou daquilo. Eu acho que é um momento de agir. Existe oportunismo nisso? Infelizmente, há pessoas que se aproveitam de uma situação como essa. Por quê? Porque tem muitas pessoas fragilizadas do ponto de vista psicológico e emocional que acabam sendo levadas, manobradas a agirem ou a pensarem sem muita racionalidade. A gente precisa também ter cuidado com isso, tá? Então, é uma situação que a gente precisa ter cautela e respeitar as autoridades. Ninguém quer, porque a gente sabe as consequências do não confinamento, né? Tá aí, já na cidade de Parnaíba já houve um óbito, né? Já comprovado. Isso, números oficiais. Aquela tabelinha que parece uma tabelinha de futebol que apresentam em alguns programas jornalísticos, confirmados tanto, suspeitos tantos, descartados tantos, são dados oficiais. E os não oficiais? E os não oficiais? Então a gente precisa dar uma freada, uma serenada e pensar melhor, tá? Então, eu dei essa sugestão para o prefeito Firmino, para o governador Wellington Dias. Os dois deram ok. Quando eu digo ok, é porque ouviram, né? Acredito eu que devam pensar, porque eu não falei nenhum absurdo. Eu acredito que tem outra. Eu também não estou descobrindo a roda agora, né? Então, essa ideia, provavelmente algumas outras pessoas podem ter pensado, se não está aí lançada, né? De daqui a 20 dias, vamos pôr aqui 25 dias ou 30 dias, isso aí vai depender da análise técnica,
pensar em abrir aí de forma escalonada, né, algumas empresas, né, algumas áreas de serviço, algumas empresas para que a população possa voltar a movimentar, mesmo que desaceleradamente, a economia. Lembrando, nada de aglomeração. As empresas também elas precisam colocar esse regramento ao atender a sua clientela, as pessoas que estão com alguma necessidade. Os funcionários dessas empresas deveriam trabalhar em regime de rodízio momentaneamente. Cai um pouco o faturamento, mas não zera, né? O Estado e município, né? Quando eu digo Estado e município, diga-se municípios, passariam também a diminuir um pouco a distensão social que é causada por conta desse confinamento e arrecadaria, mas a arrecadação, claro que não seria plena, não estaria na velocidade antes dessa crise, mas pelo menos não se deixaria de arrecadar alguma coisa também. Aí é uma mão de via dupla, tá? Então é importante que a gente tenha esse dado em mente, dessa possibilidade, tá? Mas lições disso. Eu acho que eu até coloquei aí no meu Instagram, no meu Face, uma tag, né, uma publicação que as pessoas que estão em casa aproveitem para curtir um pouco a família. Diga-se, curtir a família, você pode fazer reflexão de muitas ações da sua pessoa, né, uma autocrítica. É um momento interessante, porque como estamos todos desacelerados, passar a perceber como as coisas simples são às vezes muito mais importantes do que alguns sonhos vultosos que algumas pessoas têm, né? Ações simples acima de vaidades, acima de diferenças, porque o que vale nesse momento é a vida, é o bem-estar dos nossos, né? Daqueles que nos são caros, né? São as pessoas que nós amamos, né? Aquelas pessoas que nós respeitamos, consideramos, e que devemos respeitar, mesmo que não haja afeto com alguma pessoa, mas a gente precisa respeitar. E o respeito, ele é uma mão de via dupla, não tem dúvida, tá bom? Gente, eu queria aproveitar esse momento, né, para aqueles que estão aí a tentar, digamos assim, fazer valer um pouco desse regramento de forma preventiva. Eu vi algo interessante nas minhas pesquisas, e aqui eu estou com um rolo aqui de papel toalha. E eu ainda não fiz, hein? Eu não treinei. Vou tentar fazer agora. Lembrando que as máscaras, né? Aqui, tem uma máscara industrial, né? Ou seja, foi manufaturada por uma fábrica, né? É um TNT, isso aqui é um tecido não tecido, né? Tem aqui um elástico. Isso aqui foi comprado à época em uma farmácia, né? Mercadoria essa que hoje praticamente é ouro, né? Para alguns, mas eu costumo dizer, eu já fui não, ainda sou, porque a gente não deixa de ser escoteiro, né? A gente tem que fazer algumas coisas às vezes no improviso, e às vezes o improviso sai melhor do que o ensaiado, né? Então aqui é uma máscara industrializada. Vou aproveitar aqui esse momento que a gente está conversando para fazer uma. Às vezes você tem até em casa. Às vezes tem muita gente que nem usa, compra, tá lá, né? Só por consumir. Já tem outras que já usam bastante o papel toalha. Mas eu vi algo pesquisando, eu vou aqui fazer a primeira vez e junto com vocês, né? Se alguém quiser me acompanhar, estiver em casa, estou abrindo aqui, ó. Vou tirar essa primeira folha porque ela rasgou um pouquinho, né? Deixar aqui do lado. Não vou jogar fora, tá limpo. Então, como é? Você pega uma, pega um papel toalha, né? Aí você destaca logo. Vou colocar aqui o rolo do lado, tá?
Vou pegar aqui esse caderno aqui com caneta. Vou colocar aqui do ladinho também. Tá ali. Só um instante. Vou peço licença aqui a vocês, só para pegar aqui. Vamos pegar aqui. Me levantei para pegar aqui liga, né? Aquela borrachinha. Muita gente não dá nem valor, né? Às vezes tem aí perdido em algum lugar. E às vezes está aí perdido aí em alguma gaveta, né? Liga, mas nem em decorrência da questão do dinheiro não, gente. Mas é porque a liga, criança brinca, pega em algum lugar. Então vamos lá. Você pega uma régua de 30 centímetros, uma régua de 30 centímetros, e vamos lá, os ingredientes para essa máscara que nós vamos fazer, uma máscara caseira, tá? Você pega uma régua de 30 centímetros, um grampeador, papel toalha que eu já falei e liga. Pega a régua de 30 centímetros, você puxa na régua, olha lá, olha aí, não é? Aí você vai pegar o papel toalha, veja só, você vai colocar o papel toalha, vou mostrar aqui, veja, o papel toalha, você puxa, vai dar uma enroladinha na borracha, tá? Vai dar uma enrolada. Tá certo? E vai dar uma grampeada. Tô terminando aqui, tô fazendo. Tá? Como é a primeira vez que eu estou fazendo de fato, tô apanhando aqui um pouquinho, mas não tem mistério, não tem segredo, não. Dá para fazer, sim. Depois, eu acredito que depois da 10ª, todo mundo fica craque. Tá? Todo mundo fica craque. Pronto. Agora eu vou pegar o grampeador. Vou pegar aqui o grampeador. Vamos lá, grampear agora. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Não é muito grampo não, gente, porque eu tô apanhando ainda. E mas vai dar certo. Tá? Agora, fiz aqui um lado, ó. Fiz aqui um lado, agora eu vou fazer o outro lado. Pega aqui uma liga, né, para o outro lado, colocar na régua de 30 centímetros. Eu vou pegar o lado seguinte,
E se essa não ficar legal, eu vou fazer outra aí para vocês verem, né? Para que a gente consiga acertar, tá? Vamos lá. Vamos grampear. Tudo bem. Olha. Tá dando certo. Agora eu peguei aqui um jeito legal. Você tem que fazer, ó, de frente, né? Grampear assim, e não assim como eu estava fazendo. Dificulta mais, demora um pouquinho mais, por conta da posição. Pronto. Fiz aqui, tentei aqui ganhar algum tempo, mas vamos ver aqui como é que ficou. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Vamos ver como é que fica. Né? Ó. Ficou legal? E aí, o que é que vocês acharam? Uma máscara. Não há muita diferença para industrial, não. Sabe por quê? Porque a industrial é feita de TNT, tecido não tecido, quase um papel também. E o papel toalha, você tem em casa, ele tem uma certa resistência, porque ele é usado para absorção, né? Para limpeza, às vezes, enxugar as mãos, passar em alguma superfície. Então, ó, legal. Máscaras não podem ser usadas por muito tempo, de 3 a 4, 5 horas, dependendo do ambiente, dependendo da transpiração. Né? Então tá aí. Para você que está preocupado, não está conseguindo encontrar no mercado, pelo menos por enquanto, as industriais, nas farmácias, em algumas lojas ou empresas especializadas, tá aqui, entendeu? Dá para fazer legal. Viu? Aqui eu apanhei um pouquinho porque foi a minha primeira, mas eu acho que eu me saí bem, tá bom? Então, eu acho que na minha próxima live eu vou tentar fazer de novo, tá? Mas eu acho que deu para pegar um pouco aí o macete, né? Uma régua de 30 centímetros, as ligazinhas, né? Aqueles elásticos, né? Aquelas borrachinhas de que se usa muito para maços de papel, dinheiro, né? Para acondicionar, coloca, estica, pega o papel toalha, eu mostrei aqui para vocês. O papel, ó, um rolo desse aqui tem aproximadamente 120 toalhas, daria umas 120 máscaras, tá bem? Então, vamos para frente. Tá aí a dica. Para você que quer sair de casa, tá com muito receio de contato, né? Porque a máscara ela é recomendada para quem está dodói, para quem está doente, né? Para quem está doente, para quem está com a imunidade baixa. Mas se você, de forma preventiva, quer andar com a máscara, tá aí a dica. Boa e barata, tá bom? Para que não haja a colocação, né? Não se coloque, se projete gotículas no ar, né? Para não ficar em suspensão e não venha, não é? Ou você ser contaminado ou contaminar alguém, já se você estiver doente, porque não vale somente para o coronavírus, vale para gripe, né? Resfriados. Lembrando que quando você for tossir ou espirrar, se você não tiver nenhum papel, um lenço, leve o braço até o rosto. Não vai botar a mão não, porque aí você contamina as pessoas, até
até o braço, né? Então, é outra dica. E lave bem as mãos. O álcool em gel, tá aqui, ó. Eu tinha até alguns aqui em casa, viu? Que o pessoal não tinha muito hábito, né, de utilizar. Até porque realmente em casa, se você tem água e sabão, né, sabonete de qualidade, evidentemente, você já faz ali a desinfecção ali tranquilamente. O álcool em gel, ele é mais recomendado para quem está em ambiente externo, porque como é que funciona a questão do álcool em gel? O álcool em gel, a 70%, ele evapora mais lentamente. Nessa lentidão, ele rompe a película protetora do vírus. Por isso que o vírus morre mais rapidamente. Não é por causa do álcool, é porque rompe a película e ele fica, acelera, né, a degradação, né, e está mais susceptível às intempéries do ambiente e morre. E o álcool líquido, que tem muita gente aí usando e tudo, evapora rapidinho, não tem muito efeito prático para isso não. Ele ajuda a limpar, mas matar ali na hora o vírus, nada disso. O álcool em gel ele é mais eficaz. Mas já já acredito que nós teremos no mercado, né? Nós teremos reabastecido o mercado com álcool em gel. Passar o álcool de forma preventiva, não precisa estar passando direto. Tem muita gente que está usando direto o álcool em gel, só mais para quando você estiver em ambiente externo e tudo, com uma pia com água e sabão à disposição. Aí você passa ali na palma, nas unhas e levemente no verso da mão. Porque o álcool também ele acelera o envelhecimento precoce, tá? Não estou aqui dizendo para que não passe. Nesse momento tem que passar, tá bom? Mas nada que um bom hidratante não resolva depois. Bom, gente, queria nesse momento agradecer a atenção daqueles que estão conosco, nesse meio que improviso. Eu não podia deixar de me manifestar. Nós falamos aqui um pouquinho, né, da origem do coronavírus, falei um pouquinho aqui de umas das enfermidades que a humanidade passou na Idade Média, que foi a peste negra, sua origem. Dei minha opinião socioeconômica e política em relação a isso. Repito, temos que acreditar que nós vamos, óbvio, que nós vamos passar por isso. Acredito que nós sairemos mais fortalecidos, porque simbolicamente eu acredito que a maioria da nossa gente está passando a dar valor a coisas mais simples, né? Essa parte ela nos remete, e eu acredito que melhora um pouco a nossa sensibilidade humana em relação a tudo que nós estamos passando, é estender a mão para o próximo, fazer o que se pode, né, naturalmente, porque muitas pessoas são limitadas, não dá para avançar muito em algumas situações, mas o que dá para fazer, faça, ajude o próximo, tá bom? E, e fique um pouco mais em casa, vamos aguardar mais um pouco, tá? Como eu disse, eu dei essa sugestão, uma sugestão para o governador e para o prefeito. Acredito que isso deva estar sendo analisado também em outras regiões do país, né, no momento certo. Está aí São Paulo passando pelo que está passando. É sério, né? Nós não temos um remédio, uma vacina, como eu falei no início aqui da nossa conversa. Esse primeiro momento do confinamento social ele é importante porque nós não temos mapeado como é que está circulando o vírus, até porque ele é um inimigo invisível. Então, nesse momento, a maior prevenção é justamente esse confinamento social para evitar disseminação em massa, até porque nós não temos estrutura suficiente para salvar vidas, porque até pessoas que podem contaminar e ter manifestos sintomas e ter um agravamento do seu quadro de saúde, se não tiver uma UTI com um ventilador mecânico, né, para fazer a respiração mecânica, essa pessoa tem uma grande chance de vir a óbito. Poderia se recuperar e vir a óbito. Mas se nós tivermos um número elevado de pessoas
elevado, que eu digo, em massa, né? Então nós não vamos ter capacidade de resolutividade, de atendimento pleno. Então, por isso que essas medidas do confinamento elas são importantes nesse primeiro momento. E passada essa fase aguda, é analisar a possibilidade de abrir de forma escalonada as atividades comerciais, as atividades econômicas, para que as pessoas possam voltar, iniciar, né, o retorno à rotina de forma gradual, sem aglomeração, né, e movimentando um pouco aí a economia para que as pessoas possam, de fato, ter a segurança da sua subsistência no quesito econômico, que, diga-se de passagem, né, vem a alimentação, vem outros acessórios relacionados à própria saúde, né, enfim, tá bom? Então, até breve, até uma próxima conversa, né? Nós iremos conversar em breve e vai estar nas nossas redes sociais, avisando o horário, que nós estaremos mais uma vez aqui fazendo uma live. Por enquanto, nessas duas plataformas, no Facebook e no Instagram. No Instagram e Facebook, né, tanto na minha fanpage como uma das minhas páginas individuais, né, Gustavo Henrique Senador, e no meu Instagram, Gustavo Henrique Senador. Tá bom? Um grande abraço, um bom domingo, calorosamente, fique em casa, tá bom? Um abraço e até a próxima.